Olá, boa tarde. Aqui do canal Intuição e Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura de mensagem da ancestralidade pra gente ver o que vai sair aqui. Trouxe as duas opções. Já deixei aqui a imagem para vocês e vou começar com quem escolheu a opção da pedra quartzo verde com a imagem do gato. Vou começar aqui com uma mensagem das minhas anotações, insights, falando o seguinte: você é bom até seu coração se partir. O amor acaba quando a traição começa. É uma frase da Malévola, do filme Malévola. O que acontece? É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que é muito fácil sermos bons, é muito fácil andarmos na luz quando tá tudo redondo, quando tá tudo ok. Mas quando algo nos machuca, nos destrói, nos tira o chão, é que a gente vê quais são os nossos reais valores, quais são realmente, as direções que nós vamos tomar a partir daquela dor. É como se você imaginasse você saindo de casa e tá tudo dando errado, né? O ônibus atrasa, você perde a entrevista e essa entrevista era importante, e aí, situações que vão acontecendo depois daquela primeira que deu errado, todas vão dando errado de alguma forma. E aí é difícil você manter o bom humor, a educação de dar bom dia, boa tarde, de cumprimentar as pessoas, porque aquilo vai te tomando de uma forma, e aí, nesse momento que a gente tá, vamos dizer assim, congestionado, né, de emoções pesadas e densas, é que a gente vê de fato, ainda somos bondosos naquilo que a gente é no nosso natural, ou quando alguma coisa não me sai, né, vamos dizer assim, boa, legal, eu já começo a pensar diferente. Então, isso é só para que a gente perceba o seguinte: é natural que nós tenhamos sombra, todos nós temos. Mas quando eu digo que eu sou uma pessoa boa a partir dessa visão, quando tá tudo ok, é uma coisa. Agora, quando tudo começa a dar errado, né, e uma sucessão de problemas vão acontecendo, às vezes num dia, às vezes numa semana, às vezes num momento da vida, é que a gente vê de fato o que a gente, qual ser de fato nós nos transformamos ao longo da vida. E aí é que eu vou ver se os meus valores vão permanecer ou se de alguma forma eu vou me desequilibrar naquilo ali, né? Eu vou tirar aqui 3 cartas desse Tarot New. Depois trouxe o Tarot Rider-Waite, trouxe o Lenormand, Hannah George, e trouxe mensagens da Mafalda para a gente refletir aqui, pedindo a espiritualidade, toda a ancestralidade que nos ajude ao entendimento no entendimento dessa mensagem. A primeira carta que saiu foi As de Paus, 6 de Copas e a carta 10 de Ouros. No fundo do deck, a carta 7 de Espadas. Não incomoda o vídeo. Vou tirar aqui mais 3 cartas, pedindo clarificação das cartas que já estão na mesa. As de Paus, 6 de Copas, 10 de Ouros, 7 de Espadas. A carta 3 de Paus, clarificando a carta As de Paus. A carta do Mago, clarificando 6 de Copas. Carta 6 de Paus, clarificando 10 de Ouros. E no fundo do deck, a carta Rainha de Ouros, clarificando 7 de Espadas. Vamos lá. Aqui o que não está sendo visto, que é o que está no fundo do deck, é essa carta 7 de Espadas, que fala sobre uma desonestidade, né? Uma ilusão de talvez alguém que tenha evitado responsabilidade, né? Que na época, né, que cometeu esses fatos não tenha medido, né, se esses seus atos teriam consequência. Então você se coloca, né, no lugar de alguém que fez isso, né, ou de alguém, né, que quer levar talvez uma possibilidade de um início, né, ou de um reinício. Essa pessoa que fala, né, de As de Paus é um início na matéria palpável, né, que é possível se enxergar, né,
É algo que fala também que talvez vai começar uma nova aventura. Inclusive lembrou um oráculo que eu tirei essa semana de novas aventuras. Então aqui vem alguém trazer esse novo início ou reinício. Aqui para esse reinício, por quê? Porque existem memórias boas, né? Então talvez alguém queira reiniciar uma história por conta das memórias que essa história deixou, né? Por conta das lembranças, das boas lembranças, né? E o que fortalece essas memórias é porque existia uma sensação familiar muito grande, né? Essa carta 10 de ouros, ela fala sobre aquela completude familiar, fala sobre aquela sensação de você ter estabilidade com essa pessoa, nessa dinâmica, né? E talvez por conta de algo que não tenha sido dito, né? De algo que tenha... Inclusive você vê que a diferença das cores, né? Essa cor cinza e preto, que é o que está no fundo do deck, para essas cartas falando de cura, com essa cor lilás também, que fala de transmutação. Então aqui existiu, né? Como se esse reinício ou esse início, caso estejamos falando aqui, pode ser que também, para quem acredita, haja memórias de outras vidas, de outras dinâmicas com essas mesmas pessoas aqui. Então pode ser que você não conheça a pessoa e você vá conhecer alguém que vai te oferecer, né, uma possibilidade de uma relação estável, de uma relação, porque existe um senso familiar muito grande, né? Aqui, para quem estiver se conectando com alguém que já está na sua vida, que você conhece, aqui fala que existem memórias muito boas, né? Que existem lembranças. Aqui elas estão segurando aqui como se fosse a lua, né? Então, essa grande memória, principalmente quando talvez no momento da noite, né, a pessoa chegue do trabalho e pense e relembre com carinho de tudo que foi trocado, de tudo que foi conversado. A lua também fala de medos, então talvez essa história, as memórias dessa pessoa, talvez uma dessas coisas que foi algo desonesto foi que essa pessoa não falou sobre esses medos, né? Talvez ela tenha escondido os sentimentos, né, que fizeram com que isso não tivesse acontecido lá atrás. Medos de relação, medo de sofrer, medo, né, de que talvez ela sofresse de novo, caso essa pessoa tenha sofrido nas relações anteriores. E aí essa pessoa quer essa possibilidade de começar algo, né, porque existe um senso familiar muito grande. Ela vê aqui com você, ou você vê com ela, uma possibilidade, né, de construção de família muito grande, como se tivesse essa possibilidade, né? Aqui sai paus, copas e ouros, ou seja, na mesa, e no fundo do deck a carta de espadas. Olha que completude aqui, né? Existe a mente que sabe, que reconhece que não foi sincera, né? A mente, né? Que talvez tenha escondido coisas, talvez sobre esse medo de relação, talvez sobre medo de ser magoado ou magoada de novo. E aí a carta de paus fala da ação do fogo, a de copas fala que há sentimento e de ouros fala sobre o que existe de fato na matéria, o que foi construído por vocês. É algo que traz um peso de família, um peso de algo que tem potencial, né? De algo que existe todo aqui esse senso, né, de que eu encontrei a pessoa com a qual quero dividir a vida, que eu quero construir alguma coisa aqui, né? Talvez essa pessoa venha te dizer sobre os medos. E aí a carta 3 de paus fala que esse as de paus aqui vai ter uma expansão. Não é só um início, é algo que vai ter uma expansão, algo que vai acontecer. Porque a carta 3 de paus, ela traz que, havendo colaboração, há uma perspectiva de futuro aqui, né? Mais uma carta de ação, mais uma carta de aventura. Então esse novo início, esse reinício, ele vai trazer uma sensação de que a vida está progredindo, como se essas pessoas, por conta desse trabalho familiar e dessas memórias, já tivessem construído coisas que vão dar andamento aqui. Então vamos imaginar uma relação aqui que não tenha sido levada à frente. Quando vem a carta 3 de paus para mim, fala que essa dinâmica ela não acabou, que ela vai ter um progresso, né? A pessoa já está aqui olhando para o horizonte, para aquilo, né? Enquanto o 2 de paus ela está parada planejando, em 3 de paus ela já está
colocando em prática, ela já está pronta para agir. Para quê? Para levar esse começo, esse início, né? Quando a gente clarifica a carta 6 de copas com a carta do mago, fala que essa memória, essa saudade, isso que foi construído, é algo que foi manifestado. É algo que ou você ou outra pessoa, inclusive até ambos, possam ter manifestado essa relação, manifestado essa possibilidade. Então, isso que começa não é nada por acaso, é uma manifestação de alguém que sabe que com a criatividade, com o pensamento, né, com o poder de ação na vida, né, mantendo aquilo que era importante para ela, fez com que isso tudo se manifestasse agora nesse momento. E aí, o reconhecimento que talvez você não tenha tido lá atrás, porque se essa relação não vingou lá atrás, é porque não era o momento, essa pessoa talvez não tinha coragem de falar sobre o que estava escondendo, sobre aquilo que a machucava, e agora ela vai vir contando isso. Então você vai ter uma sensação de que não houve abandono na vez anterior, né? Que agora você foi reconhecido, porque lá atrás houve um mal-entendido. Houve, na verdade, uma sensação de que alguma confiança que a pessoa não conseguiu construir naquele momento, porque não era a hora, né? Essa coisa do tempo divino ali fica muito evidente nesses encontros de pessoas que estão destinadas, às vezes, a ficarem juntas, né? E aí vem a sensação de que, caramba, eu sei que essa memória não foi algo plantado da minha cabeça. Eu plantei sementes. E agora as sementes que eu plantei, elas vão me trazer vitória e reconhecimento, né? Se você investiu numa relação e essa pessoa não fez isso naquela época porque tinha coisas por dizer, aqui não me vem que é uma traição física, mas que talvez não tenha contado tudo. Então, essa pessoa agora vem contar, e aí você vai reforçar a autoconfiança que você tem no seu poder de manifestação, né? E aí, quando você se vê reconhecendo, você sabe que isso foi manifestado por uma rainha de paus. Seja você homem de ouros, desculpa. Seja você homem ou mulher, aqui essa energia de que você não percebe é a sua energia de uma pessoa que tem prosperidade. E essa prosperidade, ela vai muito além da matéria. Ela é uma pessoa próspera na sua fé, na sua capacidade de manifestar, né? Na sua capacidade de trazer para a matéria tudo aquilo que ela sonha. Aqui pode ser que esse 6 de copas seja a memória de uma lembrança de algo que te traga contentamento emocional, de um trabalho, né? Vamos dizer que essa carta 10 de ouros não falasse de família, mas falasse de um grupo que você sente que é recíproco, de um grupo de trabalho que você sabe que são pessoas confiáveis, né? Clarificando aqui a carta do mago, a carta do cachorro. A primeira carta que saiu aqui foi a carta da raposa. Acender aqui a luz para ficar melhor. E clarificando a carta do 6 de paus, a carta do menino. No fundo do deck, a carta dos peixes. Esse algo que vai começar aqui, ele tem total capacidade de ser algo próspero, de ser algo que vai trazer, né, prosperidade para ambas as pessoas. Se aqui for uma relação amorosa, se for trabalho, vai trazer reconhecimento e prosperidade. Aqui diz que talvez essa pessoa que vai comunicar esse início, que tem vontade, né, de reiniciar essa história, ela é uma pessoa que talvez esteja observando. Essa carta da raposa aqui nesse contexto me fala de alguém que já está pensando isso. A carta 9 de paus, que também traz essa energia, né, de algo na matéria. A carta 9 de paus fala de uma energia de vulnerabilidade, cautela. Então essa pessoa fica observando porque ela se sente assim. E isso foi uma coisa que aconteceu no passado, né, e que é uma característica dela, uma pessoa que talvez não conte tudo. E aí ela fica observando para ver se é a melhor hora. É a carta 10 de copas. Além de ser a carta do cachorro, a carta 10 de copas fala sobre essa sensação de plenitude, de felicidade, né, de família, de uma sensação de... Quando você está se sentindo pleno, né, com alguém, numa relação, você sabe que pode confiar, aquela sensação de que o outro é fiel a você, ao sentimento. E aí, essa carta desse menino, nesse contexto, me fala que talvez essa dificuldade da conversa seja porque talvez seja uma pessoa imatura em relação aos sentimentos. Engraçado,
há um equilíbrio que talvez essa pessoa tenha atingido agora. E naquele momento passado, não existia, talvez nem dessa pessoa, nem sua, capacidade e maturidade de lidarem com essa relação, de nutrirem essa relação. Por isso que essa relação não foi à frente. Então, às vezes, a gente acha que é o outro que não contou tudo. Às vezes é o momento. Nenhum nem o outro abre o jogo claramente porque se sente vulnerável, porque acha que a relação não tem profundidade suficiente para isso, né? Então aqui não me vem nenhuma sensação de traição, de algo pesado e dolorido. Então, se for essa sua situação, não é essa leitura, porque aqui fala de algo que não foi falado, talvez por conta sim de uma imaturidade, mas que agora essa sensação de que você vai ser agraciado por toda a semente que você colocou nisso, né, seu esforço, a sua dedicação a essa relação profissional ou amorosa, você vai ter reconhecimento, né? E isso tudo foi manifestado. Inclusive o mago está no centro do jogo, como se a força disso tudo é dessa capacidade sua, da outra pessoa ou de ambas as pessoas de manifestar aquilo que se deseja viver, aquilo que você sabe que você pode trazer para a matéria, para a vida real, né? Achei bem interessante a leitura. Vou tirar aqui 4 cartas da Mafalda, trazendo alguma dica, sugestão da ancestralidade. A primeira que meio que virou foi a carta da meditação. Saiu uma figurinha aqui errada, falando sobre a maré, fazer dela a estrela do seu filme. Talvez aqui, se estejamos, né, se no seu caso for algo relacionado ao amor, aqui essa pessoa acha que você é tudo, né? Tem um olhar para você de que, caramba, é tudo que eu já sonhei, né? Como aquelas estrelas de cinema que a gente olha, mas que parece que são intocáveis. Aqui sai a carta, permita-se não ter todas as respostas. Talvez aqui, essa sensação de manifestação e de que você vai receber os louros dessa relação, dessa manifestação que agora você não está vendo na matéria, porque aqui, nesse momento, você não tem todas as respostas. Então, permita-se seguir sem tê-las. Permita-se seguir sabendo que a manifestação ela vai ser vivida na matéria. Aqui, esse Ás de Paus fala de algo que vai ser realizado aqui, diante dos seus olhos, né? Você vai poder tocar e ver que essa manifestação foi real e que foi feita por você. Então, nesse momento, talvez você não tenha todas as respostas, mas é assim que tem que ser. A espiritualidade ela é perfeita, então, no momento exato, as coisas vão se abrir e você vai conseguir perceber aquilo que talvez não esteja percebendo agora. E uma das coisas importantes nesse momento para você limpar, para você ir cuidando, é a sensação de que você não é suficiente. Você é suficiente, né? Se essa pessoa, você ou outro, coloca a pessoa num pedestal, como se o outro fosse uma pessoa muito famosa, né? Uma pessoa que tem essa energia de uma estrela de cinema, você pode se sentir insuficiente. E não é verdade. Aqui está dizendo, mesmo que essa pessoa tenha fama, tenha dinheiro, seja uma pessoa muito bonita, seja lá qual a característica forte que essa pessoa tem, para que você lembre que a sua capacidade de manifestar esse amor ou esse trabalho, ela é sua. Então você tem total mérito, né, de receber isso. Você pode não se sentir tão bonito quanto outra pessoa, não ter a mesma situação financeira, mas saiba, você está no lugar certo. Então se sinta essa estrela, se sinta essa pessoa, essa aqui, né? Que alguém tá ali olhando, tirando foto. Eu vou aceitar essa que ficou. E se dê paz. Nesse momento, esses dias eu escutei uma leitura que foi muito importante para mim. E o pensamento, a energia central dela é: você sabe das respostas. Essas respostas sobre o que você vai manifestar estão no seu coração. Se a todo momento a gente fica vendo leituras de tarô para confirmar o que eu já sei, de fato a energia que eu passo para o universo eu de fato não estou acreditando. Eu fico precisando dessas respostas. Então aqui essa carta falando sobre se dê paz em saber que aquilo que é seu está guardado. E no momento exato, isso vai vir para suas mãos.
Isso está sendo manifestado. Essas mensagens têm vindo aqui no canal de forma recorrente, então acredite. O passo de realmente você tocar a manifestação é acreditando que mesmo sem você enxergar nada, a manifestação está acontecendo. E é isso que a vida te pede agora. Então a paz aqui é para você saber que você é suficiente, para você refletir e ter paz na sua vida, no sentido de a meditação aqui não me traz uma energia de meditar caso você não faça, mas de se dê essa paz, fique tranquilo, né? Fique em paz com aquilo que você sabe que é seu, né? Ela aqui tá de uma forma se sentindo pleno ou plena, né? E aí mesmo que você não tenha todas as respostas, você já sabe que, né, a sua fé, ela é maior que tudo. A sua fé, ela vai demonstrar aqui na matéria que você manifestou esse amor, esse trabalho, isso que vai te trazer um contentamento emocional enorme, porque você tem memórias disso. E você vai tocar, né, nessa emoção. Você vai ser aplaudido. Você vai, no final, ter a sensação de que você fez o caminho certo. Que você não estava enlouquecendo, nem inventando história. Você receberia o mérito, né, disso tudo que você criou e manifestou, tá bom? Deixo vocês aqui com essa mensagem. Vou tirar aqui para quem escolheu a segunda carta. Se quiser ver aqui, eu vou ficar grata, feliz. Mas se você não quiser, a gente se vê numa próxima leitura. Espero vocês aqui. Se gostou, curta e compartilhe o canal. É muito importante pra gente nesse momento, né, que você curta a leitura. Muita gente vê e não curte. Então, se você puder fazer esse carinho, essa gentileza, eu agradeço imensamente. Um grande beijo, queridos e queridas, e até a próxima. Vamos agora para quem escolheu a Pantera. Vou deixar ela aqui para você lembrar qual foi o seu grupo, com a pedra quartzo rosa. Tá parecendo branca, né? Mas é rosa clarinho. Vou tirar aqui uma mensagem para iniciar a sua leitura. Essa mensagem da ancestralidade, da sua ancestralidade para você. Nesse momento que você precisa saber, né? Aqui fala, quem sabe um dia você consiga abençoar aquilo que te quebrou. Olha que interessante, né? Imagina chegar à evolução, à luz de não desejar o mal daquilo que machuca, daquilo que já te feriu, que te quebrou. Esse nível de espiritualidade, de você não querer se vingar, de você não querer desejar o mal para essa pessoa sabendo que ela tá lá nas lutas dela, e mesmo que não tenha sido uma boa pessoa para você, não te cabe, né, desejar nada. Uma coisa que eu sempre penso na minha conexão com a espiritualidade e que eu compartilho com vocês nesse momento eu sempre peço que tudo se resolva da melhor forma para todos os envolvidos, porque não me cabe a mim pedir justiça, né? E aí eu acredito que tudo está equilibrado como está, que aquela pessoa, se ela estava segurando-se, se as relações humanas é a forma que o outro tem de espelhar em mim que eu preciso curar, então essa pessoa me fez um favor. Não de me machucar, ninguém merece ser machucado, mas na sensação de essa pessoa me trouxe a clareza de eu saber aquilo que eu mereço. Ela veio me mostrar que eu merecia mais. Então por que eu tenho raiva dela? Porque se ela me machucou e eu senti o machucado e fui embora dessa relação à procura de algo que realmente me mereça e que me valorize, então essa pessoa me fez um favor. Então se eu olho para a vida, para as lições, com esse olhar, eu não tenho raiva daquela pessoa que me machuca. Eu desejo luz para ela e que fique aqui comigo somente a minha lição, somente aquilo que me traz entendimento, né? Eu vou abrir aqui a leitura com 3 cartas do Tarot New, para clarificar com Rider-Waite e clarificar com o Lenormand e Hannah George. E ao final vou trazer uma mensagem, um conselho da espiritualidade para quem está nesse grupinho 2 aqui. 3 cartas. A carta Rainha de Espadas, a carta do Diabo, a carta 7 de Copas. No fundo do deck, a carta Rainha de Ouros. Clarificar aqui com Rider-Waite,
Clarificando as cartas aqui na mesa, Rainha de Paus, o Diabo, 7 de Copas e Rainha de Ouros. Clarificando Rainha de Espadas, 2 de Copas. Clarificando o Diabo, carta 6 de Paus. Clarificando a carta 7 de Copas, a carta 5 de Paus. E no fundo do deck, a carta da Lua. Clarificando Rainha de Ouros. A energia que me vem nessa leitura é que essa Rainha de Espadas, essa pessoa, seja você ou a outra, precisa levar a verdade, né? Precisa agir com justiça sobre uma conexão amorosa, né? Então alguém aqui ou teve contato com essa emoção, reconhecendo ela agora que existe sim, né? Tipo, vou ser sincero comigo mesmo, eu tô realmente apaixonado ou apaixonada por essa pessoa, de reconhecer um sentimento. Então aqui a verdade e a justiça, há um equilíbrio nessa conexão que talvez não tenha sido possível no início, né? Então essa pessoa vai trazer, né? E se for você, vai levar uma verdade sobre essa união, sobre a importância e a profundidade dessa união. Talvez o que tenha mantido essas pessoas distantes sejam, vou botar assim, sejam apegos, crenças, medos, limitações, vícios, né? Então, o que antes talvez impedisse essa pessoa, né, de ser verdadeira, equilibrada e justa, eram essas sombras, né, que impediam a conexão, que impediam esse amor de acontecer, né? Você fala assim, não, mas não era a pessoa, era a família, os amigos que interferiam. Seja lá o que mantinha essa pessoa presa nesse cordão aqui. Essa pessoa foi libertada e agora ela sabe, né, que ela vem reconhecer, que ela vem receber esse amor, esse afeto, que ela pode viver sim essa conexão, como se ela estivesse aqui numa próxima fase, né? Ela reconhece o amor, então agora ela vai viver, né, os louros dessa relação, né, a parte boa, o reconhecimento. Isso vai fortalecer inclusive a autoconfiança dela, sabendo que conseguiu ser forte e quebrar com essas sombras, sejam elas trazidas por outras pessoas, quando família, amigo quer interferir, ou seja porque aqui essa pessoa se sabotou, né? Aqui me vem como se fosse realmente uma energia de que essa libertação, inclusive, vai trazer autoconfiança. Por isso essa pessoa vai trazer a verdade. Essa libertação dela com esses pensamentos vai fazer com que ela tenha força de ser verdadeira e equilibrada. E para isso ela precisou fazer escolhas. Ela precisou, talvez, escolher entre vivo essa relação ou fico aqui com essa família que não quer essa união, que não torce por essa união. Vivo aqui como se fosse uma sombra, né? A sombra do que as pessoas acham, a sombra da opinião alheia. O que eu faço aqui? Então essa pessoa teve escolhas de qual caminho seguir. E isso trouxe para ela muito conflito. Então esses conflitos vividos por essa pessoa nessa fase de escolha aqui, né, de escolher a quem ouvir, de escolher a quem se permitir influenciar, né, tudo que talvez trazia, inclusive, uma disputa aqui, né, quem é melhor, a minha família, meus amigos, a pessoa, e não tem como comparar, né, cada pessoa é importante no nível aqui. E aí quando essa pessoa, né, ela percebe, né, que você tem essa energia de rainha de ouros, é uma pessoa que sabe, né, que é uma pessoa de valor, que é uma pessoa que ela admira, é uma pessoa, né, que tem total capacidade de levar prosperidade para aquilo que ela tocar. Então ela percebendo isso, né, aqui pode ser que seja uma relação, inclusive homossexual, tá? Né? Aqui parecem duas mulheres, mas acho sempre adequado que você adapte a sua situação aí. Mas aqui, talvez essa escolha e essa interferência tenha sido porque a família não aceitava que a pessoa, né, tivesse uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. E ela precisou escolher, ou vivo o que a minha família quer, os meus amigos acreditam, né, ou deixa esses conflitos para lá e você, né, vou viver esse amor, porque não é um amor pequeno, né, é um amor de 2 de copas.
Amor que fala de uma conexão profunda, de amor mútuo. Caso não seja a sua situação, aqui me vem só essa energia de uma pessoa próspera, que tem valores, uma pessoa que essa outra admira. E essa admiração é o que faz com que ela escolha viver esse amor. A escolha dessa pessoa é viver essa relação. Porque ela sabe, né, que essa pessoa aqui, a troca entre elas, inclusive, eu sempre que olho para isso, para esse símbolo, me lembra o símbolo da medicina, não sei porquê. Mas aqui me fica como se fosse uma cura. Foi uma cura que aconteceu por meio dessa conexão que fez com que a pessoa escolhesse, dentre tantas coisas, inclusive de influências dessas que a aprisionavam de alguma forma, ela escolhe então largar o conflito e ir na direção de reconhecer essa relação, esse amor, né? Aqui fala de que talvez você esteja intuindo que isso vai acontecer, mas essa pessoa não tenha revelado ainda, né? Aqui fala de uma intuição muito forte que uma das pessoas tem de que isso vai acontecer, mas talvez medos também dessa outra pessoa. Por quê? Porque no momento passado não houve o reconhecimento, né? Então, se a pessoa estava lá aprisionada, a pessoa que foi deixada, ela não sabia, né, do desejo dessa pessoa. Então, ela se sentiu rejeitada. Ela sabe que tem esse valor, por isso ela deixou outra pessoa embora, mas essa pessoa não foi reconhecida pela outra e agora vai ser, né? Então a história que me vem aqui é essa. Eu vou pedir clarificação aqui ainda do Lenormand. Vamos ver o que vai sair aqui. Tirar 3 cartas. A carta do homem, a carta da cruz, a carta das montanhas e no fundo do deck a carta do anel. Olha que interessante. Essa relação aqui, ela vai dar casamento. É uma relação que chega de distância, chega de não estar junto, chega de não viver isso, chega. Essa pessoa precisa colocar o anel nessa pessoa, né? Nessa pessoa que traz essa energia de grande admiração, de amor, né? De você olhar e falar assim, essa pessoa tem capacidade de ser a minha família, de nutrir uma vida comigo. Então essa pessoa não quer perder, ela quer deixar para trás toda a distância, toda a frieza, né? Ela sabe que foi um fardo levar essa dúvida nas costas e hoje reflete da importância de agir rápido, de agir logo, né? De parar de pensar e colocar aqui, né? Nessa verdade, Rainha de Paus traz uma energia de não é algo lento, né? É algo que a pessoa ela tem, inclusive aqui ele já está em cima do cavalo indo levar esse reconhecimento do que não foi dado no passado, tá? Então aqui a pessoa vai levar essa oferta aqui, né? Porque ela sabe que é uma pessoa de valor. Talvez haja distância geográfica entre vocês. Aqui fala que além dessa manifestação desse reconhecimento, a manifestação foi na leitura anterior, essa pessoa ela quer deixar esses medos e ilusões que tanto a aprisionaram para trás. Ela quer deixar, né, tudo isso que fazia com que ela ficasse distante dessa pessoa para trás, tá? Muito bonita, as 2 mensagens para mim falaram de amor. Então, se você quiser ver as 2, talvez elas possam se complementar. Vou tirar 3 cartas aqui de conselho da Mafalda. Permita-se não ter todas as respostas, saiu na anterior. Ame todas as suas versões. E a última, viaje. Aqui é como se essa pessoa morasse distante de você. Então, talvez essa pessoa, ou você vai ter que viajar, né, para conversarem. E aí pode ser que seja uma insegurança sua, se a pessoa, né, vai gostar da forma que você está agora. Talvez você tenha mudado, engordado, envelhecido, seja lá, né, qual o problema for. Né, talvez haja aqui uma questão com o cabelo. Aqui fala que é para você não se sentir assim, né? Inclusive quando sai na leitura é para que a gente possa trabalhar esses medos e essas limitações. E aí você não sabe se essa outra pessoa vai gostar ou não, mas isso faz parte, tá? Aqui o mais importante é que essa pessoa veja em você admiração, valor, ou talvez você veja na outra pessoa. Então pouco importa como a pessoa está agora, essa pessoa quer estar com você, quer viajar na sua direção para trazer a comunicação de que reconhece agora esse amor, de que quer viver esse sonho, essa história, deixando tudo para trás. Opinião, medo, julgamento,
né, crenças, tudo para trás, tá bom? Deixo vocês aqui com essa mensagem, espero que de alguma forma tenha contribuído para a caminhada de vocês. Se gostaram, curte o canal, curte o vídeo, é importante aqui pra gente na rede social ter essa curtida de vocês, poder compartilhar e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande beijo, queridos, até a próxima.